Boa noite, gente, queridos amigos da Rede Amigo Espírita. Eu, Mauro Guimarães, falando direto da minha casa aqui no Rio de Janeiro, iniciando mais uma noite de transmissão, mais uma noite de estudos. Estou iniciando aqui também a transmissão pela Rádio Amigo Espírita, rádio número 1. Então, a Rádio Amigo Espírita, rádio número 1, que é um stream de áudio, para quem quiser só escutar a nossa leitura e comentário, né, os nossos comentários aí, fiquem à vontade também, não tem problema, tá? Verificando aqui como estamos de som e imagem. Um segundinho. Vamos ver. Ainda não iniciou a transmissão pelo YouTube. Deixa eu ver no Facebook. Só verificando aqui se iniciou a transmissão no Facebook. Só um segundo. Tá. Iniciada já no YouTube. Então, no Facebook, deixa eu ver se está ao vivo. No Facebook não iniciou. Estranho. Bom. Só um instantinho. Aqui. Já localizei a publicação no Facebook, então estamos todos ao vivo. Então, boa noite a todos, eu Mauro Guimarães, falando de lá da minha casa aqui no Rio de Janeiro, agradecendo a presença de vocês, a disponibilidade aí da Rede Amigo Espírita, o trabalho da Rede Amigo Espírita, o trabalho de José Aparecido, que nos ajuda aí, criando esse espaço que a gente tem para trabalho, para auxílio, para confraternização, espaço fraterno e seguro que a gente tem aí para nos ajudar, tá? Muito agradecido pela oportunidade de vocês estarem comigo, agradecido também pelas participações de todos, sejam bem-vindos. Estou um pouquinho acelerado que eu acabei de chegar do mercado. Hoje no Rio tá chovendo. E aí na quinta-feira à tarde eu resolvo algumas coisinhas de domésticas. E no Rio de Janeiro, quando chove, é a coisa mais engraçada, que as pessoas. Tá chovendo, tá calor, tá? Agora tá 25 graus aqui dentro. Mas as pessoas estão na rua de casaco, calça comprida. É muito engraçado, é muito engraçado. Para não dizer outra coisa. É risível, vamos dizer assim, é risível, tá? Mas enfim, parte da carioquice é isso, né? É só cair uma chuva que o pessoal já bota roupa de inverno, o que é bem engraçado. Bom, mas aí estava no mercado, fui a 2 mercados, depois vim para casa com um pouquinho de chuva, aquela confusão toda básica, né? Mas estamos aqui, tá tudo bem. Vamos às boas noites. Vamos ver o pessoal no bate-papo, quem é que já está presente. As pessoas vão recebendo as notificações. Lembrando sempre que todos os nossos estudos, eles automaticamente, ao terminar o estudo, eles já vão para a playlist na Rede Amigo Espírita e para a minha playlist no meu canal, né, do YouTube, chamado Mauro Guimarães. É o meu nome, né? Nem um pouco original, mas é o canal. Tá? É o meu canal de divulgação, fica fácil de vocês acharem, é só botar Mauro Guimarães que vocês vão achar a playlist com o estudo, tá bom? Bom, vamos então às boas noites. Vamos começar aqui pelo pessoal que está no YouTube. Boa noite, Alice Araújo, Maria Bastos, Ana Paula, boa noite, Marinalva Melo, Luísa Medeiros, Daniel Rosa, boa noite, Mônica Cristina, boa noite. Vamos ver quem mais. Rita Conceição, boa noite. Quem mais está online? Opa, putz, deu um pulo aqui. Marlene Oliveira, boa noite, seja bem-vinda. Quem mais?
Zenilda Ângela, boa noite. Elisa Cruz, boa noite também. Marlene Oliveira. Pronto, essas são as pessoas que estão online por enquanto, tá? Daqui a pouco as pessoas vão ser notificadas da transmissão e começam a acessar para acompanhar a gente no estudo, ajudar na nossa reflexão sobre o estudo. Hoje é um estudo bem interessante. A gente vem, é o penúltimo capítulo do livro, a gente vem o livro inteiro falando sobre a meditação, e hoje o capítulo, o título do capítulo é meditação, então a gente vai discutir a meditação, as técnicas, a utilidade, como utilizar, quando, certo? Bem legal, tem tudo a ver com o que a gente tem falado aqui. O livro ele sempre pede para a gente meditar, né? Meditar como auxílio no nosso crescimento pessoal. Deixa eu ver aqui se entrou a página do Facebook, para a gente também dar as boas noites para o pessoal do Facebook. Só um instantinho. Aqui, página do Facebook. Tá. Pronto, também no Facebook estamos online. Deixa eu fazer aqui meu compartilhamento rapidinho com o pessoal que me acompanha no Facebook. E também deixar a minha curtida. Um monte de coraçãozinho. Pronto. Vamos dar boa noite pro pessoal no Facebook. Só um instantinho. Aqui. Não. Aqui. Aí. Pronto. Então, aí, pessoal do Facebook. Vamos lá. Boa noite a Luísa Marques, que também está no YouTube. A Ana Alicia Santana, boa noite. Rosa Souza Cruz, Maria Eugênia, Nice Leite, Sônia Sena, Wanda Soares, Cíntia Carucci, boa noite. Tá? Boa noite, a Cíntia está falando que é a primeira vez dela por aqui. Cíntia, aqui é um grupo de amigos, tá? Fraternidade impera, fique à vontade para participar com perguntas, também com pontos de vista, certo? Se às vezes os pontos de vista divergem, e é bom que divirjam, porque aí a gente consegue aprofundar um pouco mais o nosso pensamento, o nosso estudo, fica bem legal, tá? Então fica à vontade para expor aí os seus pensamentos. Boa noite também a Alexandrina Maduro, diz que está desde Portugal, então bem-vindo Portugal aqui no nosso estudo. Recentemente a gente tinha um colega acompanhando que era do Japão, tem o pessoal da França, da Itália, bem legal mesmo a gente poder, através dessa mídia maravilhosa, alcançar o mundo, literalmente o mundo, tá? Então a nossa mensagem vai para a posteridade, né? Para todos os lugares. Não deixem de deixar as suas mensagens, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém online no YouTube. A Celina Maria Risato, tá? A Vanusa Pereira também. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Olha só. A Celina Maria Risato, a Luísa Medeiros, Vanusa Pereira, tá? É o pessoal que acabou de entrar aí, tá bom? Bom, como vocês sabem, eu gosto sempre de iniciar o estudo após os nossos cumprimentos com uma leitura do Evangelho, que nos prepara, nos acalma, enquanto a gente vai se ajeitando aí nas cadeiras e nos ajuda nesse chegar, vamos dizer assim, né? Porque às vezes é assim mesmo, né? A gente chega, precisa de uma respirada, né? Só estou aguardando um instantinho aqui porque ele saiu do ar. Pronto, voltamos ao ar. Tinha saído do ar o programa aqui que faz a transmissão,
mas agora já voltou. Bom, na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje, nos cabe a leitura do capítulo de número 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos, tá bom? Então, é um capítulo muito interessante, é importantíssimo que todos nós leiamos, entendamos, estudemos esse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, capítulo de número 5 no Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque ele é extremamente moderno, porque vai falar, olha só, da justiça das aflições. É difícil, né, a gente entender a justiça das aflições, é uma coisa difícil. Causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, né? Será que eu gerei o problema agora, nessa existência, ou é um problema que já me segue de outras experiências? É importante a gente conseguir fazer esse discernimento, entender, né, o que significa isso. O esquecimento do passado, por quê? Né? Todo mundo pergunta, poxa, não seria mais fácil se eu lembrasse do que eu fiz para poder reparar e trabalhar melhor isso? Aí a gente vai entender nesse item. Motivos de resignação e o suicídio e a loucura, tá? Que são falências reencarnatórias. Ah, e aí, em seguida, isso são as reflexões do próprio Allan Kardec, em seguida vem as instruções dos espíritos, tá? Bem e mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas e mortes prematuras, se fosse um homem de bem teria morrido, os tormentos voluntários, a verdadeira desgraça, a melancolia, melancolia que é tema importantíssimo, a gente lê sobre melancolia porque é tema do dia a dia, né? Depressão está aí, é uma doença atingindo níveis endêmicos, certo? A melancolia vamos dizer, é um caminho para o desenvolvimento da depressão, tá? Provas voluntárias, verdadeiro silício, deve-se por fim às provas do próximo? Essa é uma boa pergunta, né? Deve-se assumir a responsabilidade do próximo, por fim às suas provas? Boa pergunta, né? É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Excelente pergunta também. Sacrifício da própria vida, proveito dos sofrimentos para os outros, tá? Então, é um capítulo extremamente interessante. Vou fazer a leitura. Vocês sabem que eu gosto de sortear, né? Mas aí quando eu estava lendo aqui os itens, me saltou muito aos olhos e eu acho que é legal a gente trabalhar esse item aqui. Ler um pouquinho para fazer uma reflexão rápida, porque não é o foco do estudo de hoje, mas ler sobre a melancolia, o que vocês acham. Tá? E depois, obviamente, vocês podem aprofundar mais o assunto com outros livros que fazem análise do Evangelho segundo o Espiritismo. Um dos livros que faz isso é um livro do Emmanuel, né, que faz essa análise, mas existem muitos outros. O próprio estudo sistematizado da doutrina espírita também faz essa análise, tá bom? Estou procurando aqui. Verdadeira justiça. Chegando lá. A melancolia, tá? Então vamos ler. Item 25, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tá bom? Vamos lá. Só um segundo. Sabeis por que uma tristeza indefinida, às vezes... Só um segundo, desculpa. A melancolia. Sabeis por que uma tristeza indefinida às vezes se apossa de vosso coração, de vossos corações, e nos faz achar a vida tão amarga? É nosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade e que, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, consome-se em grande esforço para libertar-se dele. Porém, vendo que são inúteis, cai em desânimo. E como o corpo sofre essa influência, a falta de energia, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, fazendo com que vós vos acheis infelizes. Acreditai em mim, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações por uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. E agora que Deus vos envia
seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que ele vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes de cumprir uma missão durante vossa prova na terra, da qual não podeis duvidar, seja vos devotando à família, seja realizando os diversos deveres que vos são confiados. Se no decorrer dessa prova, enquanto cumpris a vossa tarefa, desabarem sobre vós as preocupações, os cuidados e os desgostos, sede fortes e corajosos para suportá-los. Enfrentai-os sem hesitação. Eles duram pouco e devem vos conduzir para junto dos amigos por quem chorais, que se rejubilarão com a vossa presença entre eles, e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde não existe o desgosto da terra. François de Geneve, Bordeaux. Não tem a data dessa mensagem, tá? Desculpa, tive um probleminha aqui, agora já voltou normal. Bom, não tem a data, mas qual é a importância aqui e o que a gente tem que ter em mente? Todos nós, nesse momento em que começamos a amadurecer para as reais realidades e necessidades da vida, e esse é um movimento coletivo, seja ele consciente ou não, estamos passando por uma certa crise de valores. E o que seria uma crise de valores? A crise de valores é quando nós confrontamos a realidade dos fatos que a gente está colhendo com as nossas esperanças, né, quando iniciamos o processo. Ou seja, quando a gente semeou, a gente tinha uma esperança, a gente tinha uma ideia do que poderia vir a se obter como resultado daquele investimento que a gente está fazendo. Tá? Mas, como nós estamos num planeta de provas e expiações, a maioria dos nossos investimentos eles são um pouco cegos, um pouco míopes, na verdade. A gente consegue enxergar o resultado das nossas resoluções hoje, amanhã, num futuro bem curto, mas as consequências no futuro do que a gente decide hoje, a gente não tem muita percepção disso. E aí, o que acontece? Lá na frente, a gente vai naturalmente e fatalmente, porque faz parte do nosso estado natural atual, vai se confrontar com as nossas ideias que geraram as nossas escolhas no passado, certo? E então hoje, o que acontece? Estamos todos aqui em reforma, né, em reforma íntima. A reforma íntima requer que nós, querendo ou não, tenhamos que reavaliar as nossas escolhas a partir dos resultados. Tá? E muitas vezes a gente tem que olhar para o passado para entender o resultado de uma escolha nossa. Isso é um processo profundo de aprendizado. Tá? E muitas pessoas, pela dificuldade de compreender que as nossas escolhas, muitas vezes, por melhor que sejam, elas estão dentro do nosso limite de percepção da realidade e que existe uma probabilidade daquilo não dar certo no futuro. Tá? Estou vivendo isso nesse momento, na questão profissional minha. Não é nada muito sério não, tá? Mas estou vivendo isso, né? Eu tomei uma escolha e essa escolha tem resultados, certo? Enfim, a gente olha para trás e fala assim, puxa, não ia ser muito melhor se eu tivesse feito diferente, mas não tinha como fazer diferente porque a gente era uma pessoa diferente, a nossa percepção era outra. A gente fez baseado na realidade que a gente enxergava naquela época, certo? Então a melancolia ela vem justamente nesse momento em que a gente fala assim, nossa, eu tento tanto, faço do meu melhor jeito e não tem resultado, né? E aí a gente fala, estou cansado de tentar tanto, não consegui. Mas
na maioria das vezes, a gente está, em realidade, a gente não está tentando de formas diferentes, a gente está repetindo com uma cara diferente os mesmos atos, as mesmas escolhas, as mesmas decisões, só dando ali uma retocada para dizer que está um pouco diferente, mas no fundo, né, tanto a motivação quanto o ato em si são os mesmos. E enquanto a gente não perceber isso, né, e ao perceber, não viver uma melancolia, mas sim uma alegria de já podermos perceber os nossos erros e podermos atuar hoje no presente para não cometer mais esses mesmos erros, certo? A gente vai, aos pouquinhos, se liberando dessa melancolia. Tá? A gente já tem as ferramentas para isso. E a primeira de todas é a percepção de que nossas escolhas foram um pouquinho equivocadas, tá bom? Então, estudo importante, esse da melancolia, tá? Bem legal, bem legal, tá? Lembrando sempre que as nossas escolhas têm a ver com o nosso histórico. Então, as nossas escolhas elas são permeadas pela nossa experiência, que vem na forma de intuição, que vem na forma de uma lembrança vivida, mas não concretizada, mas não real, assim, parece que a gente já viveu certa situação e aí a gente toma decisão baseada naquilo, a gente chama isso de intuição, às vezes de um pré-conceito, né? Mas enfim, é a nossa vida, tá? Bom, vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar nosso estudo. Querido Deus, amado Mestre Jesus, queridos mentores e amigos espirituais que se encontram conosco neste momento, estamos todos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecidos pela presença desses queridos amigos e mentores espirituais dedicados ao nosso estudo, esses amigos espirituais que estão aqui para estudar conosco, para se favorecer também da leitura que faremos em seguida, das reflexões. Agradecemos pela nossa disposição de estarmos aqui, dedicando já um tempo, um espaço na nossa vida para o estudo, para a reflexão. Agradecemos também a internet, a Rede Amigo Espírita, todo esse canal de contato, de união que nos traz para tão perto. Agradecemos a Deus, a Jesus, a possibilidade da nossa saúde, da disponibilidade para estarmos aqui, por disponibilizar nos mentores para nos ajudar nas reflexões da noite. Pedimos nesse momento que através desses mentores possamos ter a nossa vibração influenciada, auxiliada, para que possamos compreender melhor o texto. Mais do que isso, para que possamos enxergar no texto, nos textos que estudaremos hoje, a aplicação no nosso dia a dia, para nosso aprimoramento, às vezes também para o aprimoramento do próximo através do exemplo, mesmo não sendo essa a principal meta, e sim o nosso aprimoramento, porque compreendemos que aprimorando-nos, o mundo vai melhorando aos pouquinhos. Sendo assim, pedimos a Jesus nesse momento que possamos dar por iniciada essa noite de estudos. Graças a Deus. Bom, feito a confraternização, leitura do Evangelho, comentário, prece, agora vamos à nossa meditação para a gente manter essa conexão, né? Continuar aí nessa conexão, nessa religação com a espiritualidade que fizemos através desse processo todo. Então, sentados na cadeira, tá? Com a coluna ereta, não precisa forçar assim, a coluna para trás, simplesmente ereta a coluna. Sempre fala assim, a intenção é que o topo da cabeça estivesse tocando no teto, mas sem forçar muito, não precisa, é uma posição natural. Os braços ao longo do corpo, as palmas das mãos voltadas para cima, os pés tocando o chão de preferência. Tá? Quem ficar deitado, porque não pode ficar sentado, o ideal é estar sentado. Quem não pode, por questões de saúde, com os braços ao longo do corpo, as palmas das mãos voltadas para cima, as pernas, os braços, tudo descruzados, e vamos iniciar com a respiração, inspirando pelo nariz e soltando bem lenta e vagarosamente em 2 tempos pela boca. Tá? Olhos bem abertos, não é necessário que nos fixemos em nada, simplesmente um olhar leve à frente. Iniciamos a respiração. Respirações bem longas, a gente inspira, pausa e solta.
Pausamos de novo com o peito bem vazio e inspiramos outra vez. Seguramos, retemos o ar dentro de nós e soltamos novamente. À medida que soltamos o ar, com a expiração bem lenta, com a respiração controlada, a gente vai percebendo um esvaziar dos nossos compromissos do dia, esse dia que já se acaba, nada mais a se fazer, a gente fez o que podia e o que conseguiu nesse dia, e é assim. Tá? Assim como a nossa vida não termina aqui, as nossas escolhas, as nossas tarefas também não terminam num dia. Então a gente deixa para amanhã e agora a gente vai se esvaziando aos pouquinhos. À medida que a gente vai se esvaziando, vamos percebendo que o nosso corpo vai ficando mais leve, mais sutil, a nossa mente vai clareando, se acalmando. E na próxima expiração nós fechamos os olhos. Agora com os olhos fechados, ampliamos a nossa percepção, porque não temos mais a visão para nos atrapalhar. Sentimos o peso na cadeira, nossos quadris tocando o assento, nossos pés tocando o chão, nossa coluna reta. Continuamos respirando. Vamos perceber que a nossa respiração naturalmente vai voltando ao seu padrão natural, normal. Não é necessário forçar a respiração, ela existe independentemente de nós, pois é involuntária, é passiva, autônoma. A partir de agora, vamos focando na respiração. Cada vez que o nosso pensamento devagar, nós olhamos para o pensamento, registramos, deixamos passar porque esse não é o momento de fixarmos nenhum pensamento. E voltamos à nossa respiração, percebendo o movimento que se faz do umbigo quando inspiramos, o umbigo expandindo junto com o ar. Quando expiramos, o umbigo vai se contraindo, a barriga vai encolhendo, os espaços vão diminuindo, nós vamos nos esvaziando. Cada vez que a nossa mente devagar para algum assunto, alguma preocupação, alguma dor, nós simplesmente voltamos à respiração, permitindo que aquele assunto não pare nossa mente, porque agora não é o momento. Agora é o momento de não fazer nada, de não formar pensamento. Aos pouquinhos, começamos a imaginar à nossa frente um grande foco de luz. Este foco de luz, ele pode ter uma imagem, ele pode simplesmente ser um foco como se fosse uma estrela, um sol. A luz que nos chega desde este foco nos aquece, nos acalma, harmoniza o nosso coração, o nosso corpo, o nosso espírito, acalma as nossas dores. Percebam as características dessa luz que nos chega. Ela nos chega constante, ela vem em impulsos. Quando ela chega, ela traz frescor, traz calor, traz harmonia, traz calma. Percebamos se ela tem algum tipo de coloração. Ela pode ser branca, prata, dourada, amarela, vermelha, verde, violeta, azul. Várias são as formas e cores que nos chegam, mas nesse momento é uma só. E ela começa a incidir sobre o nosso corpo, particularmente agora no topo da cabeça, diluindo tudo que há de fixo aí,
Agora na testa, na boca, no pescoço, no coração, no estômago, no baço, na região abaixo do umbigo, coxas, pés. Percebamos como estamos agora muito mais tranquilos. Agora, vamos liberar a nossa mente. Ela pode fazer o que ela quiser. Não precisamos mais deter o seu pensamento, não precisamos mais eliminar pensamentos. Deixe a mente livre. Falem para a mente: mente, você está livre. Pode pensar o que você quiser. Por alguns segundos. Agora aqui voltando para as nossas sensações. Começamos a perceber novamente o nosso peso sobre a cadeira, nossos pés tocando o chão, o inflar e desinflar do nosso pulmão. E lentamente, na próxima expiração, nós abrimos os nossos olhos. Com calma agora. Pode bocejar, pode alongar assim de leve, mexer os ombros, o pescoço, tá tudo bem. E aí, foi bom para vocês? Espero que sim. Para mim foi extremamente confortável, deu aquela acalmada. Eu falei para vocês, né, que eu tinha acabado de vir do mercado, então tava aquela estação de mercado, né? Agora tá tudo bem. Paz reencontrada. Bom, e é importante que a gente entenda isso, porque nós podemos reencontrar a nossa paz em qualquer momento do dia, por pior que seja. É só fazer esse exercício de meditação, tá bom? Boa noite a Rita de Cássia, que entrou um pouquinho depois. Feliz por vê-la aqui também, Rita. Érica Costa. Deixa eu ver quem mais entrou. Se existe alguma pergunta em relação à nossa leitura de preparo, ou alguma declaração, algum pensamento em relação a isso. O Daniel está falando assim para a gente: Mauro, nessa lição seria um prelúdio do que hoje é tratada a depressão? Por não se adaptar ao sistema social, o espírito estar mais ligado ao plano espiritual até encontrar a alegria de viver? Então, não necessariamente o espírito deprimido ele está ligado mais ao plano espiritual, tá? Ele, em realidade, assim, a maioria dos espíritos, a depressão clássica, vamos dizer assim, são espíritos um pouco melancólicos, tristes, amargurados, desesperançosos com o cotidiano, com o dia a dia. São espíritos muitas vezes desiludidos, entendeu, Daniel? Que que declaram-se que não encontram-se bem postos no mundo, acham que a vida deles não pertence a esse mundo, estão aqui por acaso, né? Que ninguém compreende a sua dor. Em realidade, na maioria das vezes, dentro da psiquiatria, a depressão ela se encontra num rol de doenças chamadas distúrbios de humor. Tá? E uma das coisas que ressalta numa personalidade depressiva é o fato da pessoa ser muito centrada no eu. Tá? Então, eu estou sofrendo, ninguém sabe o que eu estou sentindo, ninguém sabe como é a dor que eu sinto, ninguém me entende, eu não sou desse mundo, eu tô aqui por acidente, alguém me deixou aqui, eu sofri ingratidão. Ou seja, a doença depressão ela é muito centrada no eu. Tá? E, por ser centrada no eu, está muito sujeita a decepções, está muito sujeita a desilusões. Por quê? Porque saindo do nosso umbigo, tá? Saindo de dentro de nós, muito poucas são as coisas que a gente consegue prever, né? Que a gente consegue dizer que tem algum controle. Em realidade, na maioria das vezes, a gente não tem qualquer controle sobre as questões que fogem ao nosso psicomental. Tá? Muitas vezes a gente não tem nem controle das questões que acontecem no nosso corpo, né? Um exemplo, a gente fica doente, mas não queria. Quem é que quer ficar doente, né? A gente fica, certo? Então, para que a gente compreenda que
essa percepção de descontrole, ela é fruto da falta de consciência nos aspectos impermanentes da vida, certo? Tentativa de fixação de momentos, de atos. Então a pessoa está num momento feliz e acha e acredita e que aquilo vai durar para sempre, certo? E a gente sabe que isso não é uma realidade, né? Não é uma realidade porque a particularidade desse planeta em que vivemos é que a gente tem sim momentos de felicidade, oscilando com momentos de maior apuro, de maior dificuldade, que são os nossos momentos de prova, né? Porque quando a gente está no momento feliz, a gente não está sendo provado. E quando a gente está no momento infeliz, a gente diz que a gente está sendo provado. Entenderam? Então, Daniel, na maioria das vezes, essa pessoa que está deprimida, né, e fala que está mais ligada ao plano espiritual, em realidade ela está mais ligada no plano dela, né, nos planos dela que não estão dando muito certo, certo? Lembrando que a grande questão não é a gente se ligar no plano espiritual, é a gente entender que a gente está ligado ao plano espiritual e vai continuar e sempre esteve ligado ao plano espiritual, mas nesse momento vivemos no planeta da carne, né, da materialidade, que é a escola, certo? E precisamos aprender a viver a matéria em plenitude, em equilíbrio e plenitude, entenderam? Por quê? Só assim a gente consegue aos pouquinhos ir se desvencilhando dela. Tá? Então a ideia aqui, como Joana de Ângeles fala para a gente, é trabalhar para sermos em algum momento parecidos com Jesus, que mostrou para nós que ele poderia estar nesse mundo, né, e não ser desse mundo. Certo? Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo. Então, a gente precisa entender que aqui é um ato de passagem, certo? É uma escola, como a escola, que a gente tem começo, meio e fim, e depois a gente segue a nossa vida, tá? Então, nesse princípio de começo, meio e fim e segue a nossa vida, o planeta de provas e expiações, ele está justamente aí, inserido nessa situação. Então, é importante que a gente entenda que a gente precisa, sim, vivenciar, entender que a gente está aqui inserido na matéria com todas as suas limitações, tá? Muitos dos espíritos que dão comunicação nas obras de Allan Kardec chamam da prisão do corpo. Eu acho um pouco drástico, porque a gente, nas obras de Angela Luiz, a gente vê que os espíritos do nosso lar que preparam a reencarnação, eles realmente veneram a possibilidade da reencarnação porque entendem que é o nosso grande momento espiritual de aprendizado. Tá? Então, a grande ideia, sim, é aprendermos a estar no mundo, viver as questões do mundo, aprendermos com as questões do mundo. Tá? Vou dar um exemplo simples. Né? Uma das grandes questões de encarnar no Brasil, por exemplo, é a gente aprender a não se endividar. Um exemplo simples. Por quê? Porque no Brasil, apesar dos juros oficiais serem muito baixos, os juros bancários são altíssimos. Né? E aí você se endivida e entra num círculo muito complicado, como se fosse uma bola de neve. Então, não adianta a gente ficar xingando que o Brasil é ingrato, que os juros são altíssimos e que na Suíça os juros é zero. Não adianta a gente falar isso, tá? A gente nasceu aqui, porque se a gente é perdulário aqui, e a gente aqui entra faz uma dívida pequena, porque os juros são muito altos, se a gente morasse na Suíça, a gente fazia uma dívida gigantesca, porque a questão não são os juros, mas sim o nosso potencial de endividamento. E é por isso que a gente encarna vivendo essas dificuldades, porque elas são escolas. Tá? E quando a gente passa a estar no mundo sem ser do mundo, a gente entende que aquilo ali é passageiro, que é fruto de uma injunção do tempo, aprendizado escola, tá? E que quanto mais rápido eu entender que aquilo ali é aprendizado e começar um ciclo novo, virtuoso, de obediência ao status quo onde estamos inseridos, apesar de não necessariamente sermos submissos a isso, mas simplesmente obedecer para conquistarmos algum tipo de paz de espírito, a gente começa, através desses padrões, a crescer, tá bom? A amadurecer. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma participação, alguma perguntinha. Boa noite aí o pessoal que entrou um pouquinho depois, a Carmen. A Alice está falando que tem muito vento. Aqui estava com um alerta de tempestade, mas uma chuvinha bem fraca. Por enquanto eu não estava vendo essa tempestade não. Só uma chuvinha fraca. Então, boa noite aí a todos que chegaram
agradecendo aí a Rita pelas boas-vindas a todos que chegaram. Deixa eu dar uma olhada. O Daniel agradeceu a explicação. Você sabe que entre nós a gente está conversando aqui, não precisa agradecer não, cara. Em realidade é muito legal as participações, porque isso me mobiliza também, né, a refletir, pensar. Também às vezes posso dar uma explicação que não fique muito clara, aí eu tenho que pensar um pouquinho mais, tenho que olhar de forma diferente para conseguir explicar de outra forma, tá? No Facebook não tem nenhuma mensagem, tá? Então, nós vamos começar o nosso estudo propriamente dito de hoje, certo? Eu estou aqui aguardando, eu não tinha aberto o aplicativo antes, isso é sempre um momento de suspense, que às vezes o aplicativo está de mal com a gente e não abre. Estou achando que ele está de mal com a gente, não quer abrir. Vamos ver aqui. Eu vou enquanto ele está aí. Só um instantinho. O aplicativo, já imaginei, não está querendo abrir. Pera aí. De vez em quando ele trava. Vamos ver se agora ele abre. Desculpa, gente, é porque realmente era para ter aberto o aplicativo antes da gente começar o estudo e confesso que eu esqueci. Só um segundinho, gente. Desculpa o mal-estar. Acho que agora vai. Pronto. Abrindo aqui o livro. Só um segundo. Vou mostrar para vocês. Espera aí. Pronto. Consegui aqui abrir. Vamos lá. Aqui. Aí. Tá aí a nossa leitura de hoje. Então deixa eu só acertar aqui o tamanho para ficar direitinho. Deixa eu aqui letra. Pronto. Aí. Letra grandona, todo mundo enxerga, né? Vamos lá. Pronto. Tô só acertando aqui. Desculpa. É só pra... Pronto, aí, ó. Agora coube, ó. Então, capítulo de número 29, intitulado Meditação, tá? O livro não é esse, né? O livro é esse aqui, tá bom? Espera aí. O livro é esse. Impermanência, Imortalidade, tá? Essa é a primeira edição desse livro, a editora é a FEB Editora. O livro é escrito por Divaldo Pereira Franco, psicografando, né, o espírito Carlos Torres Pastorino, tudo bem? Vamos lá. Meditação.
certinho. Estou só ajeitando aqui, senão vou começar a ler e depois fica fora da página, a gente não se entende. Na mitologia grega, a tragédia que envolve o irmão Prometeu e Epimeteu oferece uma grande contribuição em favor da meditação, que deve preceder a qualquer tipo de comportamento humano. Prometeu, após pensar e deliberar, conseguiu furtar de Zeus o fogo sagrado e a luz do conhecimento, oferecendo-os aos seres humanos. Pela audácia do crime perpetrado, foi condenado a permanecer acorrentado a um rochedo, sofrendo a agressão de um abutre que lhe devorava o fígado em contínua renovação todas as manhãs. Tá? Então, tá falando para a gente um pouquinho aí da mitologia grega. Tá? Epimeteu, por sua vez, advertido para que não aceitasse nenhum presente. Aí, deixa eu tirar aqui da frente. Advertido para que não aceitasse nenhum presente de Júpiter, deixou-se seduzir e, imprevidente, acolheu Pandora, que abriu a sua caixa, liberando os males que logo depois passaram a afligir o mundo. As duas posturas, a prometeica e a epimeteica, apresentam situações típicas dos indivíduos que agem sem aprofundamento da mente em torno dos objetivos que perseguem. Prometeu, embora houvesse elaborado o plano do furto, não se apercebeu dos perigos a que se expunham, pagando alto preço pela atitude irrefletida, enquanto Epimeteu, apesar de advertido, agiu irresponsavelmente, permitindo... Desculpa. Agiu irresponsavelmente, permitindo que alastrasse o mal pela terra. Tá? Então, nessa primeira leitura aí, a gente vai ver que tem tudo a ver com o que a gente estava comentando ainda agora do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu estava comentando, estava falando o que para a gente? Né? Eu estava refletindo aqui sobre a questão que é importante, que é justamente a nossa dificuldade de percepção da realidade, né? da realidade futura, né, das consequências dos nossos atos. E aí, na própria a mitologia grega, ela fala de forma simbólica das questões básicas da humanidade, tá? E a gente vai ter dois pontos de vista, certo? Do Prometeu, que agiu deliberadamente furtando pertences de Zeus e por isso foi castigado, ficou amarrado lá a um tronco com os abutres devorando seu fígado. Tá? Essa é uma figura clássica da mitologia. Enquanto Epimeteu, né, apesar de ter sido advertido, ele preferiu, sabendo, né, assim, tendo sido oferecido a ele princípios éticos que colocariam ele numa posição mais confortável, ele preferiu agir irresponsavelmente. Tá? Quando a gente age responsavelmente, a gente vai colher em algum momento a responsabilidade sobre os nossos atos irresponsáveis. Nada mais claro e justo, correto? E, nesse caso, ele permitiu o quê? Vamos voltar lá um pouquinho. Essa aqui é a história que está por trás, que tem a caixa de Pandora, né? Então, olha só, Epimeteu, por sua vez, advertido para que não aceitasse nenhum presente de Júpiter, deixou-se seduzir e, imprevidente, acolheu Pandora, que abriu sua caixa liberando os males que logo depois passaram a afligir todo o mundo. Então, estamos vendo aqui duas posturas tipicamente humanas, tá? Uma que a pessoa deliberadamente vai lá e furta para o desfrute próprio, né? Uma visão egoísta, ele só quer
ver o próprio bem ou das pessoas que estão próximas a ele e faz o que pode para conquistar aquilo, tá? E a outra atitude daquela pessoa que é advertida de não fazer dessa forma, mas ele opta, escolhe por fazer. Tá? E isso, obviamente, nessa atitude responsável, ela vai gerar consequências. Ambos foram vítimas da falta de meditação. Todas as ações humanas produzem efeitos compatíveis que decorrem da carga emocional que conduzem. Inevitavelmente, essas consequências respondem pela felicidade ou desdita que passam a envolver o indivíduo após desencadeadas, quando negativas, o sofrimento segue-lhe impós, exigindo novos comprometimentos que as libertem pelo refazimento do equilíbrio que foi desarticulado. Então, voltando aqui nesse parágrafo, tá? Temos aqui parágrafos importantes para a gente conversar. Tá? Então, ele começa falando assim: todas as ações humanas produzem efeitos compatíveis que decorrem da carga emocional que conduzem. Por quê? Porque como nós ainda somos, em parte, ignorantes daquilo que sentimos e pensamos, porque muito do que sentimos e pensamos é fruto do nosso inconsciente, a gente já conversou bastante sobre isso aqui, tá? É natural que nesse nosso estágio de humanidade, certo? Nossas ações, certo? Sejam permeadas pela carga emocional, fruto da nossa maturidade espiritual. Tá bom? Então, sabe aqueles filmes ou séries, novela que a gente fala que uma pessoa faz uma atrocidade, né? E com a outra pessoa fala assim: ah, poxa, desculpa, não é nada pessoal, né? Não é nada pessoal. Aí a pessoa assim, como não é pessoal? Pelo amor de Deus, isso aqui. E talvez aquela pessoa que falou não é nada pessoal esteja numa melhor compreensão do seu ato em si, né, da sua função na Terra, do que a outra que se indignou com o fato da pessoa ter falado que nada é pessoal, sendo que estava de forma drástica interferindo na vida pessoal daquela pessoa, tá? Mas, obviamente, a pessoa fala que nada é pessoal porque ela não tem maturidade suficiente para compreender que os seus atos têm consequências e, se são baseadas em desejos egoísticos, vai com certeza gerar desconforto para outras pessoas. Tá? Aí continua falando assim, o pastor indo para a gente. Inevitavelmente, essas consequências respondem pela felicidade ou desdita que passam a envolver o indivíduo. Tá? Então, é inevitável que os nossos atos, fruto ainda de uma mente em desenvolvimento e algo inconsequente, porque movida muito mais pelo inconsciente do que pelo inconsciente, ou seja, as decisões são muito mais emotivas, emocionais, do que pautadas na realidade dos fatos, tá? Tem, às vezes, justamente essas consequências, né? Respondem pela felicidade ou desdita que passam a envolver o indivíduo, certo? Após desencadeadas, quando negativas, o sofrimento segue-lhe impós. Por quê? Porque quando o fruto da escolha ele é negativo, ele não causa sofrimento, ele causa dor. Tá? Ele causa dificuldade, ele causa adversidade. Mas nós, né, que através da dor, da dificuldade, da adversidade, somos chamados à nossa realidade dos fatos, tá? Somos chamados ao confronto, né? Não confronto, mas a visualização das consequências dos nossos atos, tá? Se nós não nos perdoarmos com muita rapidez, se nós não estivermos trabalhando já ativamente na nossa reforma íntima, a gente vai transformar aquela dificuldade, aquela dor, aquele contratempo em quê? Em sofrimento. Né? A gente vai pensar, ai, por que eu escolhi assim? Por que eu não vi naquela hora que eu poderia ter feito diferente? Né? Eu acabei de dar um exemplo. Eu, nesse momento, estou vivendo, um ano depois, as consequências de uma escolha que eu tomei. Né? Naquele período, quando eu tomei a escolha, eu achei que era o melhor possível para mim, para minha empresa e tudo mais. Mas, assim, lá no fundinho, eu tinha uma ressalvazinha, achava que de repente não poderia dar muito certo, né? Que aquilo teria consequências, certo? E
infelizmente, a gente acaba colhendo, né? Não é, fala mais uma vez, não é nada de mal, é só uma confusãozinha que eu estou vivendo no momento, tá? Mas a gente acaba colhendo, certo? Então, e aí eu imediatamente, o que que eu fiz? Eu não transformei esse sofrimento. Tá? É engraçado que as pessoas que estão perto de mim, que gostam de mim, que têm apreço pelo meu trabalho, que de alguma forma me protegem, elas me dão bronca. Você não tem que ficar sofrendo com isso. Você tem que seguir sua vida. Não tem que se envolver, não sei o que lá. Mas, assim, eu não estou sofrendo. Eu estou só pensando, pô, é mesmo, né? Eu estou fazendo essa reflexão sobre a minha escolha. Mas trabalhando de forma construtiva e não em forma de arrependimento, tá? Eu entendi o recado. Eu entendi o recado, né? Então, a ideia toda aqui, óbvio, quando eu fiquei sabendo na sexta-feira, teve um momentozinho ali de sofrimento, de indignação, né, de inconformismo com aquilo, mas logo em seguida, assim, talvez no dia seguinte, eu já consegui respirar um pouco em cima daquilo e entender, né, que infelizmente quando eu fiz a escolha no ano passado eu estava assumindo um risco e poderia ter dado certo ou não, né? Sem problemas. Bom, estou falando disso porque algo que está acontecendo tem tudo a ver com o que a gente está conversando, tá? Então, aí o sofrimento segue-lhe em pós, exigindo novos comprometimentos que as liberem pelo refazimento do equilíbrio. Então, o que a gente faz? Né? A gente cai para poder levantar. Né? Então, a gente cai dentro daquela situação, né, chamada realidade, a gente levanta, já com a percepção que já temos, a gente faz essa reflexão, essa meditação de em que momento aquilo deu errado e por quê, qual foi o erro na minha escolha e vida que segue. Né? A melancolia, quando a gente não se perdoa, quando a gente tem dificuldade em aceitar que somos seres falíveis, a gente entra nesses processos melancólicos. Ai, por que eu fui tão bobo? Ai, eu fui ingênuo. Ai, não sei o que lá, eu devia ter me protegido mais. Devia um monte de coisa, mas não fez. Não fez, tá? E aí a gente está somando experiência para as próximas vezes, sem revolta nenhuma e sem rancor. Simplesmente somando experiências, tá bom? Continuando. Uma existência plena, portanto feliz, deflui das atitudes interiores do ser, graças às quais se concretizam os fatos, dando lugar ao comportamento correto. Então, olha que interessante, tá? Uma existência plena, portanto feliz, tá? Ela deflui das atitudes interiores do ser. Então, olha só que interessante, ela não deflui das consequências das atitudes do ser, mas sim das atitudes interiores ante as questões da vida. Tá? Então, uma pessoa que leva uma vida plena, ela encara tudo sempre de forma construtiva, em forma de aprendizado, compreendendo que existe lição naquilo que se está passando, tá? Então vou ler de novo. Uma existência plena, tá? Portanto, feliz. A felicidade que é relativa a esse mundo, certo? Uma existência plena e, portanto, feliz significa que nos momentos felizes a gente está feliz. Nos momentos infelizes a gente está feliz também porque a gente está aprendendo, certo? A gente está sendo chamado a situações que a gente não enxergava. Porque se a gente enxergasse anteriormente, a gente não faria aquela escolha para não gerar infelicidade. A gente só fez a escolha porque a gente enxergava uma oportunidade, mas com a nossa visão ainda pouco amadurecida e ainda a curta distância, nós não enxergávamos o potencial de tristeza que existia por trás daquela situação, tá? Então, a felicidade, a plenitude, ela deflui de atitudes interiores ante as dificuldades, tá? Graças a quais se concretizam os fatos, dando lugar ao comportamento correto, certo? Então, a felicidade ela é interior, ela independe do exterior, certo? Eu sempre falo, já falei isso aqui uma vez ou duas, que eu me lembre,
Gandhi, quando estava preso, chegaram até ele e perguntaram, um repórter desses provocadores, né, um repórter inglês, perguntou para ele, poxa, Gandhi, você fez esse movimento da passividade, né, da violência pacífica, da violência não, da resistência pacífica, desculpa, ele era anti-violência, lógico, né, resistência pacífica, e não quis pegar em armas, não quis ter um enfrentamento mais forte com o governo inglês, no entanto, o senhor está aqui agora preso, né? E o senhor se arrepende de alguma coisa? Porque, de repente, se o senhor tivesse combatido, pego armas, não haveriam tantas pessoas em nome da paz sendo sacrificadas e talvez o senhor tivesse conquistado de forma mais objetiva aquilo que o senhor queria. E o Gandhi vira para o repórter e fala assim, quem disse a você que eu estou aqui preso? Né? Lembrando, parafraseando, o Sócrates na sua prisão antes do seu sacrifício, né, do seu envenenamento. Mas por quê? Porque ele tinha uma percepção, o Gandhi, de missão cumprida, as ideias dele estavam colocadas e a mente dele não estava presa ali, a mente dele estava livre no mundo, certo? A única coisa que eles retinham, aquelas pessoas que tinham visão simplesmente materialista dos fatos, era o corpinho dele, magrinho, pobrinho, né, a carequinha do Gandhi, mas a mente dele estava no mundo, certo? Já, assim, como Sócrates mesmo falou para o discípulo dele, Sócrates não está mais aqui, né? Continuando. Não basta apenas pensar, refletir, mas também se faz necessário aprofundar os conteúdos, eliminar os conceitos vãos, superar as barreiras emocionais, gerar. Desculpa, travou aqui. Gerar o hábito de apaziguar-se internamente para que os logros existenciais façam-se acompanhar de alegrias e bem-estar, mesmo quando novas ocorrências possam produzir ansiedade e frustração. Se equipado de harmonia, os choques naturais evitam as novas condutas sem que fiquem as marcas perturbadoras que se associam aos conflitos que surgem. Tá? Então vamos voltar, mais uma vez um parágrafo importante, tá? Então vamos aos pouquinhos desse parágrafo aqui, vamos destrinchar ele. Não basta apenas pensar, refletir, mas também se faz necessário aprofundar os conteúdos. Então, não basta a gente ficar, por quê, por quê, por que está acontecendo comigo? Por que eu não faço nunca a melhor escolha? Não, ficar nessa. Não, a gente tem que fazer uma pergunta mais inteligente, né? Para que isso está acontecendo? Para quê? O que é essa situação? O que é essa dor? O que é esse tropeçar? O que é essa adversidade está querendo me mostrar? Que está querendo me dizer? O que é essa dor de cabeça, essa pressão alta, esse diabetes? O que essa a escolha de maus parceiros? O que o meu filho, que eu chamo de ingrato, mas na realidade ele está vivendo a vida dele? O que isso tudo está querendo mostrar para mim? Certo? E não, ai, por que ele faz isso comigo? Por que eu tento e as coisas não dão certo? Isso é um pensamento ruim, porque esse porquê você não vai enxergar. Porque se você já não está enxergando no momento que você fez a escolha e você não mudou em nada, você não vai enxergar o porquê que aquilo está acontecendo. Entenderam? Então, a pergunta inteligente é: o que isso está querendo me dizer? Para que isso está acontecendo comigo? Para que de forma real? Qual é o sentido útil disso que está acontecendo? Porque sempre o há, tá? Sempre existe sentido útil em tudo. Nada é em vão. Tudo é escola, tudo é ensinamento, tá bom? Então, mais uma vez, não basta apenas pensar, refletir, tá? Pensar e refletir são atos do ego, certo? São atos fixados no que já se conhece, tá bom? Fixados no nosso eu, né? Porque o pensamento é fruto do eu, a reflexão é fruto do que a gente já conhece, das nossas experiências. Mas também é necessário aprofundar conteúdos, ou seja, buscar alternativas, buscar a ressignificação daquilo que está acontecendo, buscar, em casos de dores e doenças, o sentido psicossomático daquilo que a gente está padecendo, certo? O que o nosso corpo está querendo dizer para a gente com aquela questão? Tudo bem? Aprofundar os conteúdos dessa forma, eliminar os conceitos vãos, né? Então, eliminar aquelas questões vãs, como eu acabei de falar. Não interessa saber por que isso está acontecendo, por que só comigo. Não me interessa, tá? Isso é um conceito vão.
Por quê? Porque esse porquê que está acontecendo eu não vou enxergar, porque eu não tive capacidade de enxergar no começo, né? Porque o que acontece? Quando a gente é chamado a uma responsabilidade, quando a gente sofre um revés, a gente sofre um revés a partir de algo que a gente não está enxergando, percebam isso. Tá? A gente se desilude porque a gente fala assim, nossa, eu me desiludi, eu depositei tanta esperança naquele projeto, naquela pessoa, na minha vida, enfim, naquela coisa, né? E deu tudo errado, né? Mas a gente depositou esperança no que a gente estava querendo ver. E às vezes a gente estava cego para o que realmente era, né? É isso que eu tô passando, tá? É aí que eu tô, tá? Aí que tá meu aprendizado nessa semana. Então, a gente elimina os conceitos vãos, supera as barreiras emocionais, ou seja, não adianta ficar com raiva, com ressentimento, com tristeza, sentindo pena de si mesmo, falando que é a pior pessoa do mundo, que é um burro, que é um idiota. Não adianta, isso é besteira. É besteira a gente ficar perdendo tempo com isso, gastando energia com autodepreciação, tá? Aí continua. É, gerar o hábito de apaziguar-se internamente para que os logros existenciais façam-se acompanhar de alegria e bem-estar. Então, o que é esse apaziguar internamente? Tá? Apaziguar internamente é justamente você, ante a dificuldade, você imediatamente começar um processo de ressignificação. Imediatamente você buscar o sentido naquilo que está acontecendo, diferente do que você tinha planejado. Tá? E imediatamente, se vier um sentimento de culpa, você já se desculpa porque você sabe que você fez com a melhor das intenções. Entendeu? Não deixa, o que eu falei, se liberta dos pensamentos vãos e permitindo que eles escoem, que eles não façam casa dentro de você. Porque se o pensamento vão ele vier, né? Eu tomei essa decisão porque eu sou um tolo, eu sou um burro. Aí você fica, eu sou um burro mesmo, não devia ter escolhido dessa forma. Por que eu fui tão burro? Por que eu não escutei o fulano? Eu fui egoísta. Nossa, mas gente, o que adianta ficar fazendo isso? Para que serve esse gasto de energia todo? Para nada. Você não vai tirar nada disso, tá? Então, a gente se apazigua internamente no processo de auto-perdão, né? No acolhimento, no agradecimento pelo ensejo de reforma íntima, tá? Para que os logros existenciais façam se acompanhar de alegrias e bem-estar, né? Esses logros existenciais, certo? Eles são, a gente somos nós que atribuímos a ele positivo ou negativo, tá? Os logros existenciais, foi positivo. Por quê? Porque ele gerou felicidade. Foi negativo. Por quê? Porque me deixou tristinho. Besteira, gente. Se foi negativo, né? Se a resposta não foi a que você esperava, mergulhe na autoavaliação, mergulhe no estudo das possibilidades, da escolha que você fez e como você poderia fazer aquilo diferente. Porque não se iludam. A vida é cíclica e a gente em algum momento vai ser não é cobrado, mas a gente vai passar por uma escolha parecida, né? Para ver se a gente amadureceu para aquele sentimento, se a gente amadureceu para aquela escolha. E a gente vai passar por ela quantas vezes forem necessárias até que isso saia do mecânico e passe a ser um automatismo. E a gente naturalmente faça uma escolha que gere automaticamente bem-estar e alegria para nós, tá bom? Mesmo quando novas ocorrências possam produzir ansiedade e frustração. Então, olha só, buscar alegria, né? Entender os logos essenciais como sempre positivos, porque nada acontece em vão e a gente está inexoravelmente trabalhando para a nossa evolução e a evolução trabalha em nosso favor sempre. Tá? Mesmo que o resultado naquele momento seja dor, nós não temos a necessidade de gastar muito tempo com sofrimento a partir daquela dor e sim entender o que aquela dor quer dizer e seguir em frente, fazendo novas escolhas num caminho dinâmico, progressivo, não passivo, resiliente, mas ativo o tempo inteiro, entenderam? Mesmo quando novas ocorrências possam produzir ansiedade e frustração. Por quê? Porque estamos num planeta de provas e eu ia falar provas e frustrações, provas e expiações, certo? Então, é parte desse mundo vivermos o quê? Ansiedades, frustrações. Por quê? Porque a gente fez uma escolha, né? E se a gente faz uma escolha, ela é baseada em certos desejos e esperanças que nós nutrimos, seja por um político, seja por uma casa que a gente compra, seja por um imóvel que a gente aluga, seja enfim, por qualquer decisão que a gente faça, a gente faz porque a gente tem esperança de que aquilo seja o melhor possível, né? E a ansiedade e frustrações elas são naturais porque elas fazem parte do nosso crescimento, tá? Se equipado
de harmonia, os choques naturais evitam a novas condutas que lhe fiquem as marcas perturbadoras. Então vamos lá. Se equipado de harmonia, ou seja, se eu tenho a inteligência emocional trabalhando o tempo inteiro, né, se eu não deixo que o revés desarmonize a minha capacidade de avaliação dos fatos, tá? Os choques naturais evitam novas condutas que os choques, né, eles são naturais, né? E a minha conduta harmônica diante dos choques evita que as novas condutas sem que fiquem as marcas perturbadoras que se associam aos conflitos que surgem. Né? Então, o que é um conflito que surge? Por exemplo, a pessoa tem uma resposta. Imagina se a gente lá, quando a gente aos 10 meses começou a engatinhar, os primeiros ensaios do caminhar, aí a gente vai e cai de cabeça no chão, né? O nenenzinho tá lá encaminhando nós, né? Aí a gente levanta, fala assim, e aí pum, tropeça, cai de cara no chão. Aí eu lá, nenenzinho, 10 mil, eu falo assim, eu não gostei de cair de cara no chão, não. Não levanto mais. Não levanto porque eu tentei levantar e fiquei caí de cara no chão, me machuquei, não vou mais levantar. Eu vou passar o resto da minha vida aqui engatinhando. É isso que a gente faz? Não é isso que a gente faz, né? E em média, nos 2 meses de início da caminhada, a gente cai cerca de 1000 vezes, tá? Então a gente levanta 1001 vezes, tá? Muitas vezes para cair de novo, né? Mas porque a gente quer progredir, certo? E a gente não tem o nosso ego perturbador bloqueando isso. A gente não cai e aí se arrepende de ter caído e não quer mais levantar, né? A gente não cai aos 10 meses e fala assim, tô passando vergonha, olha, estão rindo de mim. Não quero mais passar essa vergonha não. Não vou mais fazer nada, vou ficar quieto, né? E aí é justamente, estou dando um exemplo bobo aqui, mas de como a gente pode transformar uma experiência que é dolorosa, tá? Em um conflito perturbador que impossibilita. Desculpa, opereta. Mas um conflito perturbador que impossibilita os nossos próximos passos, tá bom? Vamos lá. A rápida análise em torno de algumas ambições quase sempre resultam em angústia. Pior ainda, quando não se cuida sequer de examinar-lhe as possibilidades de êxito que se podem converter em aflições contínuas, conforme acontece com os 2 seres mitológicos referidos. A meditação, por sua vez, possui os instrumentos operacionais para serem evitados danos dessa ou de outra natureza, porque proporciona a libertação das ambições tormentosas, apazigua o emocional, estabelece procedimentos em favor da planificação, que impede das conquistas externas superadas as circunstâncias geradoras de aflições. Tá? Então, a meditação, eu sempre falo aqui, vamos orar, né, e depois meditar, e complemento. Quando a gente ora, a gente faz a religação com a espiritualidade. Então, o orar é um ato religioso, independentemente de a gente ser religioso. Ele é um ato de religação com o pensamento superior, tá? Independentemente de qual seja a nossa crença, nós aqui somos espíritas, então é a nossa religação com o mundo espiritual, o mundo que não morre, certo? O mundo eterno. Bom, então ele fala assim, a meditação, por sua vez, possui os instrumentos operacionais para serem evitados danos dessa ou de outra natureza. Por quê? Porque quando a gente medita, a gente se mantém em religação com o pensamento mais profundo, com o pensamento mais sutil, que nos ajuda a fazermos melhores escolhas. Ajuda através de intuição, ajuda através como é que se diz? Da nossa melhora vibracional que permita um aprofundar, né, dos nossos pensamentos, buscando um ver mais ao longe, certo? Muitas vezes é normal a gente ver em relatos de meditação, relatos de desdobramento, de comunicados mediúnicos, de intuições, de sugestões para resoluções de problemas durante aquele processo meditativo. Por quê? Porque você está religando, você está se conectando com uma inteligência superior, com
Você tá aprimorando a sua vibração através do processo meditativo, fazendo com que você se conecte com uma vibração que é superior, de pensamentos superiores, que facilitem as suas escolhas e decisões. Tá? Então a inspiração ela é muito melhor recebida, ou seja, ela é recebida com muito mais facilidade, é muito mais real quando a gente trabalha a meditação, tá bom? Aí ela fala, porque proporciona, ele, né? Porque proporciona a libertação das ambições tormentosas, certo? Apazigua o emocional, porque a gente, através da meditação, a gente está aprendendo a reter o que é bom, como nos sugeriu o apóstolo Paulo, tá, né? Vede de tudo, mas retenha o que é bom, tá? Está em, enfim, não sei qual, acho que é Tessalonicenses, não lembro agora, mas vede de tudo, porém retenha o que é bom. Isso é meditação, certo? Você vê tudo, você está plenamente consciente, atenção plena a tudo que está à sua volta, todo o ambiente que está ao seu entorno. Porém, a gente consegue se libertar facilmente do que não merece importância naquele momento, retendo simplesmente o que naquele momento é importante. A apazigua emocional estabelece procedimentos em favor da planificação que impede das conquistas externas, que independe das conquistas externas, superadas as circunstâncias geradoras de aflições. Isso aqui é muito importante, tá? Aqui, ó. Estabelece procedimentos em favor da planificação, tá? Que impede, né, das conquistas externas. O que significa isso? O que significa isso aqui? Né? Então a gente faz procedimentos em favor da nossa planificação, e isso, né, esses procedimentos, com um emocional apaziguado, ou seja, com uma inteligência emocional mais afinada, mais requintada, né, mais alerta às sutilezas das escolhas, né, que independe das nossas conquistas externas. Independentemente do externo estar funcionando super bem ou super mal, internamente tudo é lição, tudo é aprendizado, acontece porque existe uma razão. Deus, né, é soberanamente justo e bom, Ele não está querendo o meu mal em momento algum, Ele está querendo que eu aprenda. Então, nas suas leis perfeitas, eu estou condicionado a isso, né, a passar às vezes por dificuldades, fruto das minhas escolhas baseadas numa mente ainda em desenvolvimento, ainda geradora de escolhas prematuras, certo? E aí, dessa forma, né, não baseando a nossa felicidade em conquistas externas, a gente supera essas circunstâncias geradoras de aflições. Muito importante esse parágrafo, tá bom? Continuando, daqui a pouco a gente faz uma pausinha. A meditação é de relevante importância para uma existência saudável, pelo quanto propicia de lucidez e de liberação dos gravames que dificultam o processo de autorrealização. Tá? Quem aqui nunca ouviu falar de meditar para dormir melhor? Eu acredito que seja algo comum, que, né, a maioria aqui já tenha ouvido falar disso. Que a meditação é bom para curar a insônia, né? Por um motivo muito simples. Quem é que vai dormir porque quer dormir, vou dormir, eu quero dormir agora, vou me desligar de tudo, vou esquecer de tudo e vou dormir pronto? Não é assim, né? Esse desligar, ele faz parte de um processo, como a gente começou a meditação aqui, nada mais a se fazer, acabou o dia, amanhã, né, a gente continua o nosso processo. Então, a meditação nos ajuda nesse desapego das ideias, das nossas ideias, das ideias fixas, para que a gente possa, o quê? Manter a mente leve, e mais do que isso, a mente leve, organizada, e que faculta a abertura de espaços necessários para que o novo ocorra dentro de nós, certo? Porque se a nossa mente está muito repleta de coisas, a gente pensa, está muito ruidosa, né, que a gente chama a mente muito ruidosa, como é que vai entrar alguma coisa nova, poderosa, superior? Não entra, não tem espaço. É uma questão física, não tem espaço, tá bom? Adquirindo o hábito salutar de meditar,
Mergulhando o pensamento na análise profunda do tema de interesse, essa atitude faculta a percepção de detalhes e conteúdos que passam despercebidos, quando não examinados conforme se faz necessário, né? Por quê? Porque a nossa mente está mais afinada, ela está mais requintada, que eu falei anteriormente, ela está mais sutilizada. Então a gente percebe os detalhes com maior facilidade. A nossa intuição, porque a gente está mais conectado com o mundo espiritual e também mais conectado com a impermanência, as questões do espaço-tempo, a gente está circulando melhor aí, né, no nosso presente, passado e futuro, a gente consegue ter essa antivisão com mais facilidade, certo? Então, mais uma vez, adquirindo o hábito salutar de meditar, mergulhando o pensamento na análise profunda do tema de interesse, essa atitude faculta a percepção de detalhes e conteúdos que passam despercebidos, porque a mente está mais alerta, né? Tem tanto livro sobre isso, atenção plena, mente alerta, foco, não é verdade? E tudo isso se conquista através do quê? Do hábito salutar de meditar, tá bom? Quando não examinados conforme se faz necessário. Vamos lá. Eu sei que eu não fui ainda lá no chat, mas eu já tentei meditar e é muito difícil, eu não consegui e tudo mais. Eu sei, eu não estou falando que é fácil, eu estou falando que é um exercício. E como qualquer exercício, a gente precisa o quê? De uma rotina, de fazer sempre no mesmo horário, de estar ali disposto, de criar o ambiente necessário para que aquilo aconteça, de entender que um dia é melhor do que o outro, vai ter dias que vai ser mais fácil meditar, outros mais difíceis, né? Entender que existe uma progressão, tá? A grande questão aqui, gente, é que eu estava tentando conversar sobre isso mais cedo um pouquinho, mas não consegui. É que nós, com o nosso pensamento ainda muito superficializado, a gente tem uma percepção linear dos fatos. Então a gente tem a linearidade do tempo e espaço, né? Então a gente vive dentro de um tempo, passado, presente e futuro, a gente vive dentro do espaço, né? Para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima, para baixo, né? São as 3 dimensões do espaço, e a gente fica limitado só nisso, uma visão bem superficial da nossa existência, tá? Quando a gente fica só nessa visão superficial da existência, a linearidade, que é uma coisa da matemática, certo? Ou seja, o pensamento racional, ele diz o quê? Que nós receberemos na medida do nosso investimento, certo? Então, se eu trabalhar muito, eu vou ganhar muito dinheiro. Se eu me esforçar muito, eu vou conseguir uma promoção. Se eu estudar muito, eu vou conseguir passar lá na prova do Enem, né? Mas, na vida real, a gente percebe que isso não necessariamente é realidade. Quantas vezes a gente trabalhou arduamente e não teve o reconhecimento de um chefe? Quantas vezes a gente investiu tudo que a gente podia e não podia, toda a nossa emoção, todo o nosso coração num relacionamento que não deu certo, né? Então, o grande libertar-se nesse momento é você fazer, porque existe uma percepção geral de que aquilo vai levar a gente para um lugar melhor, tá? Mas sem cobrar que isso chegue logo. Entenderam a diferença? Por quê? Quando a gente está na linearidade, a gente está trabalhando o tempo inteiro. Causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Então a gente fala assim, vou meditar 30 minutos todos os dias porque eu quero daqui a 2 meses estar uma pessoa mais tranquila. Você vai ficar mais tranquila? Não, você vai ficar mais neurótica. A meditação não vai te ajudar muito. Tá? Por quê? Porque você está fazendo algo que não é linear, porque não faz parte dessa medição tempo e espaço da nossa existência material, né? Você está colocando algo não linear para uma existência linear. Ou seja, você está querendo que os resultados sejam frutos diretos do seu esforço. Quanto mais eu me esforçar, mais eu vou conseguir. E é o que eu estou falando, nem sempre é assim. Tá? Então, é disso que eu estou falando. A gente precisa, aos pouquinhos, em todos os aspectos da nossa vida, entender que, principalmente porque a gente está no planeta de provas e expiações, na maioria dos casos, tá, não existe uma linearidade no efeito. Né? Então, nem sempre, exemplo simples, não precisa ser nem na nossa vida. Né? A gente vê tantos, vamos chamar assim,
Eu ia chamar de pilantra, mas aí ia cair muito aqui a nossa vibração. Mas tantas pessoas agindo de forma errônea, né, preconceituosa, gerando mal a outras pessoas, e eles não encontram nesta vida as consequências dos seus atos. Aí você fala, ah, mas então Deus é injusto, eu não acredito em Deus, eu não quero religião, eu não quero nada disso, eu sou ateu, né? A pessoa se revolta por quê? Porque ela quer essa linearidade, ela quer o crime e castigo, ela quer a causa e consequência, ela quer ação e reação. E essa pessoa vive brigando com ela mesma, vive em luta porque está brigando com todo mundo. Vocês estão entendendo? Porque a pessoa quer linearidade, ela quer ver a consequência dos atos, sejam de quem for. E não importa como que a consequência vai vir, desde que ocorra. Tá? Parece parecido com a história de algum país atual, enfim, né? Não é assim. Não é assim. Tá? Não é assim porque a gente não pode desrespeitar instituições, crenças, né, valores sociais, ética, moralidade, percepção básica do certo e errado. Tá bom? Não existe agir de forma errada para conseguir um bem maior. Se você está agindo errado, mesmo que você consiga lá o bem maior que você quer atingir, aquilo ali não é o bem maior, aquilo ali é só fruto de vingança. Tá? Então essa história de que os fins justificam os meios é uma tremenda enganação. Tá? Isso é um ditado de pessoas que são inescrupulosas. Entendam isso, tá bom? Bom, então, a percepção de detalhes e conteúdos que passam desapercebidos quando não examinados conforme se faz necessário. A meditação resulta de hábitos ah, disciplinados que são propostos de maneira que o equilíbrio se estabeleça em campo de harmonia pessoal que se exterioriza nos relacionamentos com as demais pessoas, a natureza e a vida. Então, o que significa que se realiza disciplinados, que são atos disciplinados que são propostos de maneira equilíbrio que são propostos. O que é isso? É sempre necessário que quando a gente quer iniciar qualquer projeto novo, tá? A gente delimite espaço. Ah, eu vou meditar. Que horas? Ah, eu acordo todo dia às 7 horas da manhã, mas é uma hora que tá bem tranquila? Tá todo mundo dormindo. Então eu vou acordar, em vez de acordar às 7, eu vou acordar 15 para as 7 para fazer 10 minutos, começar a fazer 10 minutos de meditação. E aí você transforma aquilo numa rotina, certo? Então você cria uma rotina salutar, né? Para que o seu corpo, a sua mente, o seu espírito comece a se acomodar com aquela situação e a extrair o melhor possível daquela situação, tá? A rotina nos ajuda nisso, tá bom? Vamos lá, vamos pro chat. Falei pra caramba. Só um instantinho, deixa eu voltar aqui. Um segundo. Deixa eu ver aqui onde começam as... A Kátia assim, ué, hoje não é impermanência? Sim, hoje é impermanência. Estamos estudando o livro Impermanência e Mortalidade. Carmen, já se situou? Então tá bom, é porque você não chegou cedo. Se tivesse feito a leitura do Evangelho, a prece, a meditação, né? Já estava situado. Bom, a Alice Araújo está falando assim. A Alice Araújo, né? Mauro, está aparecendo o livro dos domínios da mediunidade. Sério? Como assim? Essa foi boa. Pera aí. Deixa, essa foi boa não, essa foi terrível. Pera aí. Ah, aparecendo o livro nos domínios da mediunidade. Como assim, gente? Aparecendo o livro nos domínios da mediunidade. Eu tô tentando entender aqui o que está acontecendo, tá? Deixa eu entender o que está acontecendo. Ai, que essa pra mim agora foi novidade. Eu tô revendo aqui
Gente, eu tô revendo aqui o YouTube, o vídeo no YouTube tá aparecendo normal. Tá aparecendo o livro, a leitura que eu tava fazendo, tá? É... Já arrumou? Não ent- eu não entendi, realmente não entendi, que eu tô revendo a gravação aqui, tá normal, tá? Enfim, vamos lá. Ahn, deixa eu ver aqui. Ana Maria Corrêa está perguntando qual é esse livro que a gente está usando. O livro, a capa do livro está aí o tempo inteiro, estou mostrando para vocês. O livro se chama Impermanência e Mortalidade, é o título do vídeo que a gente está, que você está assistindo, tá bom, Ana Maria? Peraí, vamos lá. Aqui, o Daniel Rosa está falando assim: Mauro, haveria uma distinção entre se comprometer e se compromissar na causa social que exerce, ah, no dever que cumpre, variando o nível de responsabilidade ao lidar com a culpa ou a consciência tranquila? É, eu estou tentando entender isso aqui, Daniel, porque assim, comprometer, né? Comprometer vem de compromisso, né? Compromissar também vem de compromisso, tá? Então não vejo diferença não, tá? Se a pessoa está falando assim, ela se comprometeu, né? Por que a pessoa se comprometeu? Porque ela assumiu um compromisso indevido ou devido, né? Ela se comprometeu em realizar alguma coisa, ela assumiu um compromisso, ela se compromissou, não tem diferença não, tá? Nenhuma. Ah, a Carmen está falando assim, vixe, estou assim, de vez em quando eu lembro da bobagem que eu fiz e fico me perguntando como eu consegui. Pois é, aí a Mônica deu a palavra aqui exata para isso, tá, Carmen? Ressignificar. Ressignificar significa o quê? Né? A gente olhar aquele mecanismo de causa e consequência pelo qual estamos vivendo e perguntar para quê? Para quê? Qual é o recado disso que a gente está vivendo? O que eu tiro de positivo? Porque tem positivo nisso. Nossa evolução ela é incondicional, mesmo que a gente não queira crescer, a gente está crescendo, é inevitável, tá? Então, ressignificar significa dar novo significado àquilo que estamos vivendo, e isso é fundamental, é um exercício importantíssimo da reflexão dos nossos atos e as consequências dos mesmos, tá bom? A Luísa Medeiros falou assim, quem de nós não, né, Carmenzita? Porque exatamente, né? Assim, a gente sempre que a gente descuida, a gente volta para esse modus operandi de crime e castigo, de ai, olha o que eu fiz, de arrependimento. Mas se a gente não tiver culpa e arrependimento, é impossível a gente trabalhar na reparação. Tá? Então a gente tem que passar de. São fases, né? A gente no início é por egoísmo, a gente faz e não está nem aí para as consequências dos nossos atos. Depois a gente começa a sentir um pouquinho de culpa, mas a gente continua fazendo, certo? Depois a gente sente um pouquinho de culpa, mas aí cresce um pouquinho mais e fala assim, puxa, eu não devia ter feito dessa forma, vem um arrependimentozinho, né? Antes do arrependimento, ou talvez um pouquinho depois dele, vem uma coisa chamada remorso, né? Porque a pessoa, ao se sentir culpada, ela pode ficar, ai, tô tão culpada, por que que eu fiz isso? E aí fica lá remoendo, 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 que não leva a lugar nenhum, tá? Não leva a lugar nenhum, a resposta nunca vai vir daí, do remorso, tá? Ou então, a pessoa se arrepende do que fez e fica lá remoendo de novo. Ai, eu tô tão arrependida, eu deveria ter feito essa escolha, né? Também não vai levar a lugar nenhum. Sinto lhe informar, tá? Que repetindo a experiência, mesmo que você repita mentalmente, perguntando por quê, você não consegue novos resultados, certo? Por isso que é importantíssimo o que a Mônica falou: ressignificação. Ressignificação, tá? Essa é a palavra. Então, é,
Mas é um processo evolutivo, certo? Então a gente primeiro não sente nada, depois a gente sente culpado, depois vem um pouquinho de arrependimento, depois a gente convive e se corrói um pouquinho com remorso, para em seguida, depois de não aguentar mais ficar se remoendo, a gente começar a trabalhar a reparação daquilo que a gente fez. E aí, para reparar, a gente tem que ressignificar, a gente tem que encontrar valor nos nossos atos, mesmo que eles sejam infames, tá? Para poder entender como reparar, tá bom? A Carmen está perguntando, mas como conseguir a resposta do para quê? Ah, através do estudo, livros, tá? Terapeuta, mas principalmente você juntar todas as informações possíveis e jogar para dentro e parar para meditar, para jogar isso para dentro e refletir, fazendo uma pergunta honesta. Poxa, Deus, me explica para que está acontecendo? O que de bom eu posso tirar de tanta dificuldade? Porque tem. Não é nada é em vão, Carmen, não se iluda, tá bom? A Ana Lúcia tá falando, a Analícia está falando assim: eu agradeço ao universo essa oportunidade. Isso, tá? Agradeça a oportunidade, seja grato por aquilo que está passando, né? Seja dor, seja felicidade, seja sempre grato, certo? E grato pela oportunidade de crescimento, sempre, tá bom? Porque nada é em vão. Já falei isso 5 vezes hoje. Daniel está falando assim: no convívio com as pessoas que somos submetidas às pressões que envolvem o temperamento, de jeito de ser, transtorno mental, sem entrar na paranoia do próximo, qual a postura para estarmos bem? Relativizando, compreendendo que aquela pessoa às vezes está agindo daquela forma porque é a única forma que ela conhece de sobreviver, tá? É, as pessoas não são obrigadas a agir da forma que nós gostaríamos que elas agissem. Tá? Então elas não são obrigadas a ter um temperamento super amoroso para tratar comigo, só comigo, especificamente comigo, mesmo ela tendo um temperamento horrível, certo? Aquela pessoa de temperamento difícil, ela está em profundo sofrimento. Sofrimento imediato, porque ela, a princípio de lei de ação e reação, tudo que ela está fazendo com o próximo, ela está recebendo na mesma intensidade, em sentido contrário, então ela está gerando sofrimento para ela, e mais do que gerar sofrimento imediato, ela está gerando comprometimento, porque as ondas mentais das pessoas que sofrem com o temperamento daquelas pessoas vai, de alguma forma, causar martírio, sacrifício, tormento naquela pessoa que tem um temperamento difícil, tá? Então, em vez de a gente se irritar com ela, a gente tem que ter um profundo sentimento de perdão e que seja até de pena, porque aquela pessoa está se comprometendo, Daniel, tá bom? E aí, diante disso tudo, da compreensão que essa pessoa não, sabe, ela não tem culpa de ser quem ela é, porque ela não enxerga o que ela faz. Essa é a verdade, tá? Certa feita sempre que eu falo certa feita eu lembro, né, do Divaldo falando que as pessoas que, que seguem a Joana em algum momento falam certa feita. Mas certa feita eu estava assistindo a entrevista de um político que ele estava falando que ele não tinha o menor arrependimento do que ele tinha feito, que ele deitava na cama e dormia com a maior tranquilidade. Por quê? Porque dentro do temperamento, do modus operandi dele, ele não via nada de errado no que ele estava fazendo, porque a moralidade dele estava ajustada para aquilo. Ele ainda não estava pronto para. Ele não enxergava as coisas de uma forma diferente, tá? De uma forma superior. Ele não enxergava que ele estava prejudicando as pessoas, tá bom? É, Vamos lá. De entrar na paranoia, próxima postura para estarmos bem. Então, a postura para estarmos bem, Daniel, tá? A postura para estarmos bem é acolhermos com sentimento de indulgência, benevolência, amor, reciprocidade, reciprocidade do bem, tá? Compaixão por aquela pessoa que está sofrendo porque tem um temperamento difícil. É assim que a gente cresce. Tá? Essas pessoas de temperamento difícil, elas vêm justamente para provar o nosso amor, para provar a nossa paciência, para provar as nossas virtudes. Tá bom, Daniel? A Annalise Santana está falando que acessou o estudo pela primeira vez hoje. Seja bem-vinda. Espero vê-la aqui outras vezes. Fique à vontade para a gente conversar sempre, tá bom, Annalise? Ela está falando, estou passando por esse processo hoje. Graças a Deus já aprendi a perguntar para quê. Fico feliz, Annalise. Fico muito feliz, tá? É,
Porque sem o para quê a gente não ressignifica. A gente não entende para que aquilo está acontecendo, né? Não entende a mensagem oculta dos processos. Ela é oculta porque ela está ausente da nossa consciência, por isso que ela virou dificuldade, certo? Ela ainda é inconsciente. E aí a gente é chamado à realidade dos fatos, né, de uma forma, às vezes, um pouco mais abrupta, porque a gente não está enxergando. E ela falou a grande coisa que vou sair fortalecida. Não se enganem, nós sempre saímos fortalecidos de todos os processos que nós pelos quais nós passamos. Isso é o nosso princípio de crescimento, desenvolvimento, de amadurecimento, tá? A Alice está falando que está fazendo as visualizações terapêuticas do Divaldo, eu também já fiz muitas vezes, há muito tempo atrás, já continuo, e continuo fazendo, são legais, tá? Aplicativos de meditação, o Lojong é um exemplo, um aplicativo bem famoso, existem outros. Eu gosto muito do Headspace, tá? É o que eu uso, muito bom também. Enfim, é legal a gente ter um recurso, alguém que possa nos ajudar a mobilizar a nossa mente para a meditação. Tá? A Karina está falando assim: eu pratico a meditação todas as noites, realmente me faz muito bem, acordo mais disposta, concordo contigo, tá? Realmente a gente acorda melhor, porque a gente vai dormir religado com o quê? Com as vibrações superiores. E é óbvio que a gente vai acordar melhor, porque a gente vai estar cercado de vibrações superiores, ajudando a gente, reforçando o nosso intento de vida aqui na Terra, tá bom? Nossos projetos, né? A Claudete falou assim: com a meditação sinto que outro ser centralizado meus pensamentos, acelerando e solucionando problemas. É, Sim, a meditação é justamente um exercício para a gente se libertar da nossa mente, que é uma estrutura de proteção e que nem sempre age com. Ela age com o que ela está vendo. A mente ela é consciente, ela não é inconsciente, certo? Ela é uma instituição de defesa. A meditação ajuda a gente a perceber que existe um ser mais sutil que ocorre anteriormente à mente na nossa existência, tá? Que o nosso espírito não é a nossa mente, tá bom? Vamos lá. O Daniel está falando assim: Mauro, a meditação seria um recurso profilático de desvencilhar-se de frustração, tristeza, culpa, ressentimento, de encontrar com o equilíbrio do que é bom realizarmos com o ato estima imprescindível? Então, o ato de meditar, Daniel, tem como consequência nós alinharmos e priorizarmos os nossos pensamentos, tá? O que eu quero dizer com isso? Se você for fazer meditação para ficar mais feliz e menos triste, você vai acabar ficando mais infeliz e mais triste, tá? Por quê? Porque você está buscando o sistema, você está está jogando a meditação no sistema de causa e efeito. Ou seja, você está esperando um resultado, né, em tal período pelo investimento de tempo que você está fazendo, que você está meditando. Mas eu tenho um alerta, tá? Meditar é não fazer nada. Meditar é o único momento no dia que a gente não faz absolutamente nada. A gente nem pensa, né? E como é que não fazer nada pode ser útil para a gente? Não é uma boa pergunta? Não fazer nada, no sentido meditativo, significa que nós permitimos que os pensamentos fluam a partir de nós e a gente não se fixa em nenhum tipo de pensamento. A gente vai treinando isso, treinando isso, treinando isso. E aí, lá na frente, já melhor treinado, quando surge um sentimento de frustração, de tristeza, o que a gente faz? Né? A gente não se desvencilha, como você falou, a gente não se livra dele. A gente pega aquele pensamento frustrante, a gente traz o pensamento aqui e fala assim: poxa, pensamento, não fica frustrado, não, tá tudo bem, cara. Vai, segue o seu caminho, dilui isso aí no meu coração cheio de amor, né? Não precisa ficar frustrado. E aí a gente deixa ele embora. Ele não é que ele vai embora, ele se desfaz, entendeu, Daniel? Então essa que é a questão, a principal questão, tá? A meditação, ela não faz parte do sistema de causa e efeito. A meditação, ela não é linear. Então não adianta a gente neurotizar achando que a gente está meditando para melhorar, porque a gente não está meditando, a gente está concentrando, né? Então a gente vai lá e começa a meditar. Não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar. Isso não é meditação. Tá? Isso não é meditação. A gente está concentrando em não pensar. Então a gente está pensando em não pensar. Então a gente está criando outra neurose,
certo? Então, a pergunta é, que você fez, meditar é recurso profilático para se desvencilhar de frustração, tristeza, etc.? Meditar é recurso prático para a gente acolher de forma positiva o que ocorre com a gente, né, e priorizar o que deve ficar naquele momento e o que não deve ficar. Porque, por exemplo, não adianta eu ir trabalhar, sei lá, uma pessoa que trabalha com psicologia, ou a Carmen, que trabalha como assistente social, né? Aí vai lá super triste, aí vai fazer assistência social e escutar uma história super triste, né? Então a pessoa vai triste escutar uma história triste, ela sai como dali, né? Ela sai no fundo do poço da lama, né? Sai lá embaixo, né? Não, naquele momento a gente prioriza, né, o pensamento de auxílio ao próximo, né, a gente se compassiona com aquela dificuldade para poder auxiliar, né, e naquele momento a gente está no estado meditativo sim, onde a gente está priorizando algo em detrimento da tristeza, tá bom? Espero que eu tenha me explicado. Se eu não expliquei, você pergunta de novo que eu falo mais um pouquinho, tá? Ah, a Claudete está falando, já usei esse aplicativo, realmente é muito bom, eu gosto. As pessoas tinham dificuldade porque ele só tinha em inglês, agora já tem em português, então fica mais fácil. O Headspace, né? Ah, a Karina está falando assim, a meditação me está ajudando muito na busca de autoconhecimento, me possibilita refletir e reformular atos e pensamentos. Ah, peraí. Vamos lá. É engraçado, vocês estão falando que eu vi aqui a gravação e tá direitinho, a capa do livro, tudo bem estranho. O YouTube tem uns bugs que a gente não entende. Ah, a Carmen falou assim: eu tenho uma colega no trabalho que me agrediu verbalmente hoje e não consigo falar com ela. Sei que deveria perdoar, mas ainda não consegui. Claro, porque existe. Então, existe a dor, tá? A dor é inevitável. A dor faz parte de um planeta de provas e expiações, certo? É, e é natural que nós, ante a dor, a gente se afaste da dor, do agente causador. Natural, instintivo, tá? Até chegar um ponto que a gente vai amadurecer para o fato de que a gente precisa dar uma olhadinha para aquilo ali de uma forma diferente, né? Porque a gente não está convivendo à toa, tá bom, Carmen? Então, não precisa ficar se julgando, não. É assim mesmo, a gente naturalmente, instintivamente, a gente se afasta daquilo que causa dor e depois revisita aquilo com um novo ponto de vista, tá? Mais amadurecido. A Claudete está falando assim: tem um irmão que diz que não existia, me entristeço, mas tenho pena dele. Claudete, não precisa nem se entristecer, nem ter pena daquela pessoa, porque cada um vive o seu momento de consciência, certo? Então, nós vivemos num planeta em que existem muitas pessoas em momentos de consciência de mundo completamente diferentes. Por quê? Porque como aqui é um planeta de provas e expiações caminhando para a regeneração, existem muitos espíritos que estão tendo uma última chance reencarnatória aqui, tá? Para conseguir dinamizar certas atitudes e pensamentos e começar esse trabalho de regeneração, tá bom? Então, o que a gente tem que ter por ele é a oração, paciência, benevolência, ser indulgente com pessoas que não compreendem o fato, como a gente é, importantíssimo, tá? Então, essas pessoas são as pessoas que estão na nossa vida para trabalhar as nossas virtudes, tá? Então, para que essa pessoa me ofende? Ela está na minha vida para trabalhar as minhas virtudes. Por que eu me senti ofendido? Porque eu ainda não tenho minhas virtudes bem trabalhadas. Acabou, tá? A Analista perguntou de novo: qual o nome do aplicativo que você usa? Se chama Headspace. Eu vou escrever aqui, ó. Headspace, tá? É um aplicativo que tem uma bolinha laranja, tá bom? A Mônica escreveu aqui, acolher. Essa é a palavra-chave. Acolher. Se tem uma virtude que a gente pode aprender, né, inicial, tá, que vai ajudar a gente a ver o mundo de uma forma mais positiva, é a virtude do acolhimento amoroso de tudo. Simplesmente de tudo.
tá bom? De tudo que está ao nosso redor, de tudo que nos acontece, de tudo pelo que passamos, tá? Ah, só um instantinho. Tá. A Rosinéia Sensi, né? Ela tá no Facebook falando pra gente o seguinte, ó. Mauro, eu faço meditação há algum tempo com o programa Meditar Transforma da Amanda Dreher, né? Sim, o que acontece é que muitos são os caminhos, né? E a gente se identifica com os caminhos que pra gente faz sentido durante um determinado momento. Às vezes ele faz sentido durante um tempo e a gente tem que aprender a desapegar daquele caminho quando ele não faz mais sentido, tá? Sem ficar forçando barra, entendeu? E sim, sim, eu não conheço, vou procurar esse programa, vou ver se eu me adapto, tá? Mas eu estou bem adaptado nesse sistema do, do mindfulness, né, do Headspace. Eu gosto, acho legal, acho que me ajuda bastante. Não uso só essa meditação, o mindfulness, tá? Mas eu acho que ela é bem legal para o dia a dia. Pronto. Vamos fazer a nossa prece. O estudo acaba por aqui hoje, tá bom? Opa, minha carona aí. Não, aqui. Querido Deus, amado Mestre Jesus, queridos mentores e amigos espirituais que se encontram conosco nesse momento, estamos todos aqui reunidos em nome de Deus, Jesus, agradecidos como sempre pela oportunidade de estarmos juntos nessa família que vamos formando aos pouquinhos, cada vez maior, cada vez mais interessante, cada vez mais diversa, cada vez mais participativa. Jesus, obrigado. Obrigado por todos esses amigos que se encontram comigo às quintas-feiras, às 18. Obrigado pela paciência que o Senhor tem conosco, pela paciência dos seus queridos mentores designados ao nosso estudo, ante as nossas idiosincrasias, as nossas dificuldades, a nossa ignorância. Obrigado por estarem presentes e nos auxiliarem. Obrigado aos amigos espirituais que estiveram conosco até esse momento, também estudando, também se aprimorando, por todo esse apoio que vocês nos dão também no desejo de melhora, de mudança. Agradecidos por tudo, Senhor, por tudo mesmo, pela vida, por tudo que passamos, por tudo que vivemos. Agradecidos pela já noção, percepção de que tudo nos é justo, tudo nos é bom, até o que conceituamos como não bom nos é importante para o nosso crescimento, aperfeiçoamento, tudo nos traz maturidade, tudo nos traz conhecimento. Pedimos nesse momento em que voltamos aos nossos entes queridos, que terminamos o nosso estudo, que possamos levar um pouco dessa luz que alcançamos ao longo dessa hora e meia, pensando em Ti, Senhor, dessa hora e meia onde cultivamos com muito amor essa boa vibração, que possamos permanecer nesse estado, com essa vibração dentro de nós, vibrando o nosso ser, a nossa existência, e que possamos aos pouquinhos nos tornarmos pequenos pontos, pequenos pirilampos, como fala Divaldo, na multidão, que possamos ser bons trabalhadores na vida do Senhor, que possamos alcançar, através do estudo, a compreensão sábia da aplicação em nossas vidas de tudo que lemos e refletimos aqui. Permita-nos, Senhor, com as suas bênçãos, dar por encerrada mais uma noite de estudos, graças a Deus. Bom, gente, obrigado pela presença de vocês até agora, tá? Obrigado pelas participações, pelas perguntas, pelos elogios, que não são merecidos, tá? Porque eu tô aqui junto com vocês no aprendizado, tá bom? Refletindo bastante, é só isso, tá? E, enfim, a gente se encontra, como sempre, às segundas-feiras, às 20 horas, e na próxima quinta-feira, às 18. Um ótimo final de semana a todos. Na semana que vem a gente vai estudar a segunda parte desse capítulo 29, meditação. Boa noite.